Oi, eu sou Mariléia de Almeida, historiadora e psicanalista. Estou aqui para apresentar para vocês o podcast Nós, Vozes da UNB, que nessa temporada escutou estudantes do campus Darcy Ribeiro. Ao ouvir sobre essas variadas trajetórias e vivências, esperamos que você conheça os nós e os laços que integram a vida universitária aqui na UNB. Boa escuta! Bem, boa tarde, Gustavo. Boa tarde. Seja bem-vindo. Estamos aqui para conversar com você nesse projeto, né? Nós, Voz da Universidade. E é isso. A gente quer saber um pouco mais sobre você, a sua trajetória. Isso. Oi, Gustavo, boa tarde. Eu sou o André. Primeira pergunta que a gente queria fazer era justo como a gente, né, quer conversar um pouco sobre trajetória na universidade. Acho que a primeira questão mesmo que a gente queria saber é quem é você, assim, qual que é a sua trajetória de vida, seu território, enfim, como você gostaria de se apresentar mesmo. Para eu contar assim, desde sempre, desde que eu comecei a estudar fundamental. Como assim, você achar etc. melhor, assim, como Então você eu vou achar começar melhor. lá do fundamental. Primeiramente, meu nome é Gustavo Facundes, tenho 21 anos. Atualmente eu curso Educação Física e Licenciatura. E, deixa eu ver, vou começar quando eu começar a estudar no DF, que eu moro em Águas Lindas há 16 anos. Quando eu fui para o 6º ano do ensino fundamental, minha mãe me colocou para lá, lá no CEF12 de Ceilândia. Então era uma região mais perto de Águas Lindas mesmo, então eu pegava ônibus com meus 10 aninhos, ia para lá. Então eu comecei a estudar, etc. E no ensino médio eu tive esse primeiro baque de entender que eu tinha que ir para uma universidade e que a Universidade Brasileira era a única solução, porque minha mãe não tinha dinheiro para pagar uma faculdade privada. Então eu comecei a estudar, é uma escola muito boa, sempre de ensino médio 9 de Ceilândia, continuei estudando lá, que dava algumas oportunidades, dava algumas aulas gratuitas sobre o PAI, sobre Enem, vestibular, e foi lá que eu me descobri. Só que até então eu ainda não sabia o que eu queria cursar. Então, assim que eu me formei, eu não consegui passar pelo PAI, pelo processo de avaliação seriada, e comecei a trabalhar. Trabalhei alguns meses no mercado como empacotador, e lá eu descobri que eu realmente tinha que voltar a estudar, que aquilo não era para mim. Então eu larguei o serviço de empacotador e voltei a estudar para o vestibular, para o Enem. Daí então eu fiz os primeiros processos, fiz vestibular, se eu não me engano, para entrar no semestre de 2021.22.1 e o Enem. Então voltei a trabalhar novamente e recebi a notícia que eu tinha passado no vestibular. Meu primeiro curso que eu consegui ingressar aqui na UNB não foi Educação Física, eu iniciei na Engenharia Elétrica. Então, meu primeiro semestre foi muito conturbado, porque eu fiquei muito tempo sem estudar e não me identifiquei em nada com Engenharia Elétrica, não sabia nem por que eu tinha escolhido o curso. Só sabia que era algo que dava dinheiro, então foi o que eu quis fazer, né? Então, comecei, tentava, estudava bastante, porque já era bem difícil estar muito tempo parado sem estudar e coisas básicas, que pareciam básicas para todo mundo, para mim era muito difícil. Então, eu não me imaginei assim, me formando em engenharia. Aí saiu o acesso Enem e com a minha nota do Enem eu consegui entrar em Educação Física. Só que eu estava entre Geografia e Educação Física. Você tem irmãos? Eu tenho 2 irmãs. Alguém já tinha vindo para a universidade? Não, eu sou a... Diretamente, eu tenho uma prima, né? Ela é filha da minha madrinha de batismo. Que ela cursa História aqui mesmo. Ela foi a primeira pessoa assim que eu me vi, né? Próximo. Então, agora da minha família mesmo, tanto de parte de mãe, eu sou a primeira pessoa a entrar na universidade. Gustavo, e ainda sem avançar tanto para a UNB, eu ainda quero voltar um pouco para esse assunto de território. Você falou que é de Águas Lindas. Sim. E que veio estudar em Brasília só quando você foi para o 6º ano do Fundamental, né? Então você fez ali o Fundamental 1 ainda em Águas Lindas, certo? Sim, certo. E você sentiu alguma diferença lá de estudar em Águas Lindas e depois quando você veio aqui para Brasília? De certa forma, lá é dividido em 2 partes, o municipal e o estadual. O municipal é esse primeiro ensino, né, o básico, do Fundamental 1, que é do 1º ao 5º ano. E assim, é um ensino bom até, só que quando vai para o estadual, que fica bastante defasado em si. Tanto que eu vim para o DF porque uma professora minha convenceu a minha mãe que
lá não era um local bom para eu estudar. Então, foi a motivação para ela me colocar no DF para estudar. Aí, eu não conhecia o Fundamental 1 lá, o Fundamental 2, não cheguei perto do Fundamental 2, mas amigos meus que estudaram lá, que estudaram comigo antes, não conheço, mas a maioria nem se chegar a se formar no ensino médio chegou a se formar. Porque é um ensino muito difícil, porque são poucas escolas para muitos estudantes. Então, até mesmo o ensino médio lá é só à noite. Então, a pessoa não tem possibilidade de estudar nem de manhã nem de tarde. Ela vai assumir o ensino médio apenas no modo noturno. Massa. O que eu queria também perguntar é que você estava falando sobre que você estava, né, entre entrar ou na geografia ou entrar na educação física. E acho que uma das melhores histórias que a gente sempre tem para contar é como que a gente escolhe o curso, ou realmente quem incentiva a gente a buscar a universidade. Eu queria saber, assim, como que foi a escolha de curso, assim, quem foi ou o que que foi a referência que te fez querer entrar na universidade? Tá. De referência que entrou na universidade, eu não tive muitas pessoas. Para assim, a minha família não tem ninguém que conseguiu entrar na universidade, conseguiu fazer uma faculdade. Tanto que a primeira opção de curso, engenharia elétrica, eu escolhi por eu saber matemática, não por ter afinidade por algo, só por eu saber uma parte dela, então iniciei. Essa coisa de geografia ou educação física, a geografia é mais porque eu tinha uma afinidade, eu gostava muito dessa matéria na escola, tinha professores muito bons. E só por isso mesmo. Já a educação física, eu tive um emocional ligado a ele mesmo. Eu tenho uma irmã mais nova, de 12 anos, que ela tem síndrome de Down. Então, eu acompanho muito ela na vila, no Centro Olímpico, ela deve praticar muitas atividades físicas. Então, nesse meio dela ter síndrome de Down, eu sou ligado a muitas pessoas que possuem algum tipo de deficiência, seja ela física, seja ela mental, e é isso. Então eu vi que essa área é muito defasada, querendo ou não. Para você conseguir um atendimento no Centro Olímpico, que é a via mais próxima para uma criança ter acesso ao esporte, ter acesso ao movimento, é muito difícil. Então eu me vi tentado a tentar mudar essa história. Eu vim para Educação Física Licenciatura para ser professor de centro de ensino especial, porque foi algo que eu achei para me identificar como pessoa no mundo e para tentar mudar de alguma forma um pouco da sociedade. Só que aí foi mudando, né? Porque a gente entra com um pensamento e sai com outro. Mas a priori foi pela minha irmã, que tem síndrome de Down, para tentar assim, ajudar outras pessoas como ela. E hoje na educação física você tem uma ligação assim com outras áreas, com dança, ou com Sim, o quê? nesse período eu me encontrei como um brincante junino, descobri uma quadrilha e eu comecei a ter esse contato com a arte. Só que mesmo assim ainda não é a área que eu pretendo trabalhar. Nesse tempo todo eu fui entrando para o centro acadêmico, fui identificando algumas lacunas na faculdade de educação física que me fizeram pensar sobre o que eu queria ser. Então, atualmente, eu faço um projeto de iniciação científica sobre corpos negros. Eu pretendo estudar corpos negros, tanto no mestrado quanto no doutorado, e práticas antirracistas. Mudei totalmente o que eu queria estudar, mas ainda é uma vertente que, para mim, tem toda a ligação com a educação física, porque normalmente os professores de educação física são aqueles que têm mais afinidade com os alunos. Então, o que eu não tive sobre entender o que eu sou, entender o que é ser preto, entender como é ser morador da periferia, além da periferia, né, que o entorno é uma evasão da periferia. Então, foi como eu entendi que eu posso ser um professor bom e mudar a vida de outros alunos por ter essa identificação, ser mais próximo do aluno e poder conversar com ele sobre os demais assuntos para além da disciplina. Muito massa, assim, acho que é muito interessante ver como que a sua trajetória, ela tá também muito, de alguma forma, sempre fundamentada nessa ideia de ajudar os outros, né? Seja sua irmã, seja também todas as questões que você foi trazendo. E aí, enfim, também queria saber como é que foi no dia da sua aprovação, assim. Acabamos de ter um listão também, e tem toda essa Sim. questão, assim. Queria saber como é que foi para você, quando você conseguiu entrar, enfim. Bom, minha primeira aprovação assim foi mais bem recebida pela minha mãe, pela minha família, por ser um curso que todos almejam alcançar. Só que já o segundo não foi tão assim, porque sair de engenharia elétrica para ir para educação física, que não tem esse seu valor entre a gente, né, foi meio que não foi muito bem recebido, mas para mim foi uma alegria muito grande poder voltar a estudar aqui na universidade, poder sair de algo que não estava me fazendo bem. Então, para mim foi genial, foi muito incrível mesmo poder cursar educação física ao invés de fazer outro curso.
E agora que você entrou, você está na educação física, eu vejo que você participa de muitas atividades que a UNB proporciona, mas você mora em Águas Lindas, né? Sim. E eu conheço pouco sobre isso. Eu queria entender um pouco mais como que é o seu dia a dia aqui, como que é o seu processo para chegar até aqui. Você participa de muitas atividades aqui dentro da UNB. Você passa o dia inteiro aqui. Como que é o seu dia? Assim, você acorda, como que você faz? Bom, chegar aqui é um desafio bem grande, né? Já que eu moro bastante distante. Só que desde que eu entrei aqui, eu tive isso na minha cabeça. Já que eu tenho que estudar, já que eu tenho que sair de casa, eu vou ficar logo o dia todo lá e voltar para casa só para dormir. Então eu saio de casa, acordo 4h30, me arrumo, saio de casa 5h05, às vezes pego o ônibus, às vezes ando até a BR, que tem lá um transportezinho pirata, né? Que é um carro, você vende carro, é bem confortável, mais do que um ônibus. Só tem que andar um pouquinho mais, né? É o que tem, ao mesmo preço da passagem, e venho. Normalmente eu chego aqui umas 7h30, tomo meu café, desço para FEF, que é a Faculdade de Educação Física, ou então vou para o meu estágio obrigatório. Mas é até tranquilo, não é distante, só que eu, com esse tempo, eu desenvolvi que eu consigo ler tudo da faculdade nesse transporte, porque de 2 a 3 horas é muita coisa. Então, é o tempo que eu tenho, é o tempo que eu fazia minhas leituras, que eu me apeguei à leitura mesmo, que eu não lia nada, aprendi a gostar de ler, leio o artigo, leio o que o professor passa. Aí, a volta que é mais dolorida, porque aí a volta, normalmente, se eu saio daqui 6 horas, eu chego em casa 9, às vezes já cheguei quase 10, porque se tiver trânsito, é bem difícil de chegar. E já é um dia cansativo, aí eu chego, banho, então, janto e durmo. Mas, tirando isso, não... é distante, mas não é difícil, muito, né? Eu sei que não é tão cansativo assim. Eu fiquei te ouvindo, Gustavo, estou pensando, né, nessa trajetória, né, que você vai dizendo, né, termina o ensino médio, qual está dado ali, né, quase como um destino manifesto, né, para meninos negros da periferia. Termina o ensino médio, vai para determinados tipos de trabalho. Você falou do supermercado e você falou no momento, olha, eu percebi que aquilo não era para mim. E agora você está falando de um contraste que, apesar dessa dificuldade, né, do deslocamento, me parece que tem algo aí, né, de uma diferença, né? Você também, pelo que você está trazendo, você também furou uma bolha aí, né? Uma bolha de seus colegas no entorno não foram. Por que esse sentimento também assim, para você? Bom, Tem uma história aí, né, de luta e também, né, de superação. Né? sim. Pra mim, furar essa bolha é algo bom. Só que pensando num contexto de uma escola que eu estudava com mais de 50 alunos, é muito ruim. Porque de 50 alunos, eu não conheço todos, né? Não tenho contato quase com nenhum, mas, sei lá, de 50 alunos, apenas um conseguia ser evasão. É muito ruim para o governo e ruim como não ter esse acesso à universidade que eu consegui, né? Não ter essa... Porque, querendo ou não, eu sou da periferia e a maioria dos meus amigos não tiveram a oportunidade que eu tive de ter uma mãe e ter um pai que conseguisse me apoiar, porque o que eles têm de solução é entrar no mercado de trabalho e ajudar a família. Eu consegui furar essa bolha mais uma vez e ter uma mãe que, mesmo que... contar, né? Minha mãe, ela não pode trabalhar porque minha irmã recebe um benefício continuado. Então, para ela conseguir pagar minhas passagens no começo, assim, antes mesmo de eu conseguir o auxílio da passagem, ela tinha que fazer diária. Então, ter uma mãe que começou a fazer diária para poder me ajudar a entrar na universidade foi algo estrondoso, que nem todo mundo tem essa oportunidade que eu tive. Então, ver que só eu consegui furar uma bolha de milhares de pessoas que moram em Agonia, de milhares de estudantes que estão lá, é algo muito ruim. Mas me ver que, como pode-se dizer, que uma representação deles pode ser bom, porque eu sou de uma geração que não pode ter entrado, mas eu posso mudar a próxima e a próxima, e assim ser um ciclo contínuo. E é bonito, né, você narrar esse investimento, né, na sua mãe, né? Gustavo, e acompanhando assim a sua fala, e acompanhando um pouco da sua vida que eu já te conheço, né? Uhum. É,
Eu acho muito bonito toda a sua trajetória aqui dentro da UNB. Eu acompanho um pouco do seu trabalho, de tudo que você participa. Recentemente você acabou de voltar de uma viagem, Sim. Recife, né? E eu queria que você falasse um pouco mais das coisas que você faz parte aqui na UNB. Você falou um pouco mais que você está do que você está se descobrindo aqui, né? Que você, além de representar a sua família, você falou que é a primeira pessoa que está aqui na UNB, a região de onde você mora, você também está representando um grupo de pessoas que você faz parte, de pessoas pretas, e está estudando para você poder ser uma referência cada vez maior. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre o que você estuda também, Sim. né? Esse negócio de começar a estudar pessoas negras, pessoas pretas, surgiu de quando eu entrei no centro acadêmico. Eles chegaram com uma proposta para mim assim, que lá na Faculdade de Educação Física existe a Semana do Calor, que tem diversas atividades, e eles me deram na minha mão uma mesa, que se chama Mesa Fuxico, sobre, eu não me lembro muito bem o tema, mas eu lembro sobre práticas de formação antirracista. E daí eu comecei a pesquisar, e eu tinha uma professora bem próxima, que ela atualmente é minha orientadora, que é a Dulce, que ela estudava sobre corpos negros, e a gente chamou ela para compor a mesa. Então, ela me deu um livro muito importante na minha vida, que foi Racismo Estrutural, que foi lá que eu entendi o que eu era e o que eu podia fazer para tentar mudar um pouco, para furar essa bolha, ou para tentar ao menos ajudar de onde eu vim. Então, foi daí que eu comecei a estudar as pessoas, os corpos negros, pessoas pretas. Então, foi uma porta de abertura para, além de uma formação, eu me entender como pessoa e entender o espaço de fala que eu tenho e que como eu posso usar ele para mudar. Então, foi daí que eu entrei no centro acadêmico mais, assumi uma parte que eu faço parte da direção social do centro acadêmico, que faz parte disso. Consegui implementar alguns projetos, teve a semana lá, a Afrofef, que é uma semana de conscientização sobre a consciência negra, sobre os corpos negros, de práticas da educação física ligadas a nossas raízes ancestrais, sobre o povo africano. E foi daí, eu fui estudando, me aprofundando, continuo me aprofundando mais. E tem uma pessoa que me inspirou muito, que eu não tinha ninguém para me inspirar na faculdade, né? Porque lá na faculdade não tem nenhum professor negro no quadro de professores, nenhum. Nem para dizer assim, eu posso me ter uma referência nele. Que foi uma doutoranda do meu laboratório, do Núcleo de Estudos de Corpo e Ambiente, lá, o NECOM. Que é a Larissa, ela é uma mulher negra, ela é lá de Uruaçu, lá do Goiás, ela é mais distante ainda, que ela estuda o futebol de mulheres. E ela é uma pessoa que eu realmente me inspirei, porque eu vi que eu poderia chegar num patamar pelo menos próximo dela, de saber tanto, de ajudar tantas pessoas e mudar. Porque além de preta, ela é uma mulher negra que periférica, né? Eu não sei se onde ela é periferia, eu acho que lá é bem interiorzinho, mas não pode se dizer que é uma periferia, que podia ter alguém para ser uma referência para mim de onde eu estou e aonde possivelmente eu posso chegar. Então ela mudou muito meu pensamento, ela realmente mudou minha vida, é uma pessoa que eu me inspiro muito, que ela consegue me explicar tudo, ela consegue transparecer conhecimento de uma forma muito incrível. E é isso. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, porque durante muito tempo eu também fui de centro acadêmico, e acho que é uma experiência que é isso, né? A gente acaba lidando com um mundo à parte, que é o mundo do curso, e lidar com tantas pessoas. E eu queria saber, assim, como tem sido essa sua experiência, como que isso, inclusive, impactou, assim, porque eu sei que tem um impacto grande na nossa vida Sim. acadêmica. Acho que a gente acaba aprendendo muita coisa que a gente não vê em sala de aula, e queria saber como que foi essa sua experiência, assim, ou como que está sendo a sua experiência com o centro acadêmico. O centro acadêmico, para mim, é algo que mais uma coisa que mudou minha vida. Muitas coisas mudam minha vida, mas muitas coisas mudam seu pensamento. Mas foi para melhor. Assim que eu entrei no curso, eu só tinha aquele pensamento, eu vou me formar, vou me formar, vou me formar, vou sair daqui para mudar minha realidade. Só que eu entrei no quarto semestre, não, terceiro, tem um ano que eu estou no centro acadêmico. E eu descobri coisas que são além do curso. Então, como eu poderia ter esse pensamento de mudar tudo se eu não conheço o meu próprio movimento, se eu não conheço os próprios estudantes que estão na faculdade, se eu não represento nada? Só queria ser um ego, né? Um ego de se querer se formar logo e sair da universidade. Mas o centro acadêmico foi essa saída, foi algo a mais que eu encontrei para poder começar a mudar algo. Então, lá eu me descobri que eu posso representar os estudantes,
eu tenho um lugar de fala, eu consegui entrar para o conselho da FEF, então lá eu tenho um poder de voto, consigo trazer projetos, demandas que são de muitos estudantes que chegam até mim, que eu posso passar para lá e para representar. E na última, né, consegui representar o curso numa Bienal e num Coneb em outro estado, coisa que eu nunca tinha feito. Então, o centro acadêmico é muito importante na minha vida por isso, porque ele me dá outras oportunidades que sem ele eu não conseguiria. Então, eu conheci pessoas através do centro acadêmico, agora conheci outro lugar, outra cidade, através do centro acadêmico também. Gustavo, e eu vejo sua história, uma história muito bonita dentro da UNB, de descoberta, né? Então são muitas delícias, mas eu queria também saber as amarguras da UNB. Se tem alguma coisa que te pesa, que te deixa mais para baixo. Bom, Começa com suspiro. Ser um estudante preto da periferia, mais ou menos, além da periferia, o entorno, é muito difícil. Porque, querendo ou não, estudar o corpo negro pode ser uma alegria, mas também é uma dor. Porque é muito dolorido você se sentir num espaço que não tem pessoas como você, e não tem pessoas que pensam o mesmo que você, e até mesmo outros estudantes que são pretos como você não conseguem ter esse acesso a se conhecer, a ser você mesmo. Não conseguem se reconhecer como uma pessoa preta, não conseguem se reconhecer como uma pessoa pobre e vivem uma vida que não é dela. Então, na maioria das vezes, as pessoas entram aqui na universidade com um pensamento e conseguem ser mudados por ela. Às vezes para bem, mas às vezes para muito ruim. Então, tá num lugar de fala, que é o curso da educação física, que normalmente tem um currículo eurocêntrico, que valoriza esse corpo estético, um corpo bonito, um currículo que é formado por pessoas brancas, que não valorizam o que eu sou e não valorizam o que eu poderia ser, é muito difícil. Porque até mesmo para eu conseguir um artigo sobre corpo negro, de uma página de 20 páginas num site, vai ter um artigo que eu possa usar. Vai ter algo que eu possa ler sobre o que eu sou e sobre minha cultura. E essa questão também de morar muito distante, que pode ser que eu trate como algo tranquilo, mas a gente sabe que não é tranquilo, né? É só uma máscara para a gente tentar camuflar o que é muito difícil se tornar fácil. Morar longe daqui se diz muito cansativo, porque, sei lá, 3 horas indo do ônibus são ida e volta é menos 6 horas de um dia. Então, não tem essa história de, todo mundo tem suas 24 horas, porque não é assim que funciona. É muito cansativo e é muito difícil também ver as pessoas que estão comigo no ônibus, que, eu tô indo pelo menos para estudar, para mudar meu futuro. Elas estão vindo para trabalhar, então elas vão trabalhar 8 horas, pegar o mesmo ônibus que eu e voltar de novo para dormir. Então, acho que é muito bom ser parte disso, de furar uma bolha, mas é muito difícil permanecer. É muito difícil se identificar e continuar. Interessante que nas permanências você traz questões materiais mesmo, né? Deslocamento, né? E aí tem a ver com um monte de coisa também, né? O próprio DF em torno, que é o acesso à cidade, né? Deslocamento e uma dimensão epistemológica e simbólica, né, que você trouxe aí, né? Que o pertencimento também passa por se reconhecer, né? Se reconhecer de alguma maneira, né? Curso, né? Disciplinas. E essa é uma questão, né, importante, assim, que você traz, né? Sua fala. Sim. É que se a gente pega o curso de educação física, historicamente ele é muito ligado só ao esporte e é isso. Não tem como posso dizer, uma valorização do que realmente ele é e do poder que ele tem de acesso a tudo. Muitos estudantes, né, muitos professores do mestrado têm práticas antirracistas, que querendo ou não, a prática antirracista já é contida lá na base comum curricular e já é previsto no currículo em movimento. Só que os professores que assumem essas vagas, que já estão lá na secretaria, não têm uma base suficiente, porque às vezes o currículo mesmo não fornece para que eles possam trabalhar essa questão. Então, o que era para ser fácil, então, se torna difícil. E por isso eu comecei a estudar o negro, as práticas antirracistas na educação física.
por estar mais próximo e por ser algo que eu consiga, pelo menos, dar o start. Mudar eu sei que é muito difícil, né? Mas o início de algo. Não pode ser a melhor coisa do mundo, mas pelo menos eu posso tentar. Acho que tentar não machuca ninguém e também não muda muita coisa. Não, eu queria pegar o gancho disso que você falou, assim, porque acho que quando a gente fala com os estudantes em geral, a gente tem um estereótipo que educação física é isso, é esportes em geral. E eu queria conhecer mais, assim, saber mais como é que é a sua pesquisa, o que que você pesquisa, como é que se desenvolve, enfim, queria saber mais como é que é Sim. a sua pesquisa mesmo. A minha pesquisa se iniciou agora. Eu fui aprovado no último edital do PIBIC mesmo. E ela se inicia mesmo que com um caminho de dor, né? Se inicia de uma forma dolorosa. Que eu li o livro de Francis Fanon de Máscaras, Pele Negra, Máscaras Brancas. E nele tem uma parte que diz como eu vou me entender parte de algo se eu não vejo as pessoas igual a mim. Não é dessa forma que ele traz, mas é mais simbólico mesmo. Então, como eu vou me entender se eu sou invisibilizado? Então, minha pesquisa parte daí. Então, a pergunta dela é como os corpos negros são vistos na Faculdade de Educação Física e o título é Corpos Negros Invisibilizados. Por essa forma, de ser um currículo majoritariamente branco, da faculdade possui apenas professores brancos e de um currículo, sei lá, de mais de 100 disciplinas, apenas uma passar de forma muito rasa por o corpo negro e como ele é fundamental. Então, na educação física mesmo, a gente passa por um estereótipo do corpo negro ser apenas ele corre muito, ele joga bem, e só isso. A gente é baseado nisso. Não é um corpo que pensa, não é um corpo que pode produzir ciência assim como os outros. Então, parte desse pressuposto que, normalmente nos livros que a gente lê sobre racismo estrutural, racismo institucional, mesmo que um negro consiga alcançar um lugar de poder, querendo ou não entrar na universidade é um lugar de poder, ele não vai conseguir mudar nada, porque as pessoas que estão no poder não vão deixar ele exprimir suas opiniões. Então ele vai fazer parte desse processo de replicar o que é passado para ele. Então a partir daí me dá uma epifania lá, indo para casa no ônibus, e eu começo a escrever, começo a ler mais, pego o livro na biblioteca sobre racismo estrutural, sobre diversas áreas, e como todas se ligam. Então, a psicologia, a antropologia, a filosofia e a educação física se ligam bastante nessa coisa de estudar o corpo negro e como entender ele. Então, minha pesquisa é mais baseada nisso, como os corpos negros são vistos e como a faculdade consegue ter essa permanência, porque querendo ou não, se eu não sou visto num local, eu não tenho vontade de ir até ele. Se eu sou invisibilizado, se eu não só replicar, eu não vou ter essa permanência e ter o acesso à educação que eu poderia ter de forma ampla, assim como os outros. E não só no corpo negro, né? Normalmente as pessoas negras que entram na universidade são baixa renda, moram na periferia, assim como eu. Então, como eu vou conseguir sair de casa, pegar um ônibus de 2 horas para chegar no lugar e só escutar pessoas brancas falando, só escutar um currículo branco, sem me identificar e sem ter esse referencial do que eu posso ser um dia? Então passa por isso, de como eu me sinto, se eu sou invisibilizado, se eu tenho essa visão, e de quando eu tenho essa visão de como ela é vista, de como eu sou visto. Se eu sou visto como um estudante que tem poder de ser o melhor estudante, poder ter esse poder de poder ser um professor, ou se eu sou visto como um possível jogador de futebol, um possível atleta. Percebendo assim essa sua pesquisa, eu achei muito interessante porque quebra um paradigma da educação física, que é o famoso professor rola-bola, né? Sim. Que só vai chegar lá e vai jogar uma bola para as crianças jogarem futebol, um vôlei ou algo do tipo. E fiquei muito encantado, assim, justamente por quebrar um paradigma de ser só o esporte e você trazer um assunto muito pessoal que te tocou durante esse período na UNB. E eu queria saber do seu eu do passado, da sua expectativa de quando você sonhava em entrar na UNB, porque você não foi aprovado de primeira, trabalhou durante um período, entendeu que aquela não era o que você esperava para a sua vida, e aí quando você pensou em tentar novamente entrar na UNB, quais eram as expectativas que você tinha? Bom, a UNB sempre foi um mundo muito perto, mas também muito distante. É aquela do caso, nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Então eu só escutava sobre a UNB. Então nunca tive acesso físico aqui, eu cheguei aqui há poucas vezes, acho que as vezes que eu vim foi
um projeto de matemática da faculdade, então só fui até o departamento de matemática e voltei para casa. Tanto que quando eu entrei aqui pela primeira vez, eu cheguei aqui e só sabia que existia ICC, nada além disso. Mas meu eu do passado, acho que ele nunca imaginaria o que eu sou agora no futuro. Porque eu acho que eu não tinha essa cabeça, eu não tive esse acesso ao conhecimento. Não tive, porque o conhecimento muda muita gente. Então meu eu do passado só queria entrar na UNB para, sei lá, ter um carro do ano. Só para ter esse acesso que eu nunca tive, poder comprar um tênis que eu nunca consegui. Então, a faculdade, a priori, era só para ter uma ascensão social. Só para ter um dinheiro, para ter uma casa, para poder furar essa bolha mesmo da periferia, até sair de lá, né? Então, o meu eu agora, pro eu do passado, é totalmente diferente, porque antigamente eu queria ser jogador de futebol, hoje eu quero ser artista, né? Não, eu sou um artista agora eu sou um dançarino. Então é totalmente diferente do que eu já fui. Você pode falar um pouco mais também sobre esse seu lado mais artístico, que acho que seria bem da hora saber. Esse meu artístico, eu sou parte de um grupo de quadrilha junina e também faço de uma CIA que se chama CIA Transições, que ela junta o contemporâneo à cultura popular. Então, como eu posso explicar? Foi uma evasão de tudo. Começou como um hobby e agora se tornou uma paixão. Porque estudar é muito cansativo. A gente sabe que é muito cansativo, sabe que é muita pressão, sabe que desgasta muito. Mas na dança eu me encontrei. Encontrei esse lugar de paixão, de poder esquecer os problemas, de poder me expressar de outra forma. Porque até mesmo a educação física tem isso que, às vezes, o que a boca não consegue falar, o corpo expressa. Então na dança eu comecei a me expressar de outra maneira que nem eu mesmo me reconhecia. E dançar a cultura popular também me deixa mais feliz. Porque eu sou fruto da Ceilândia. Eu nasci na Ceilândia, estudei na Ceilândia, depois fui para Águas Lindas, e mesmo assim eu ainda voltei para a Ceilândia. E a Ceilândia é um lugar do Nordeste. Nordeste é a Ceilândia. Então é o lugar mais nordestino por ter essa questão das pessoas que construíram aqui Brasília, o centro, irem para lá. Então representar até mesmo uma cultura para mim é muito gratificante. Porque a cultura popular é algo belo e algo mágico que nem todo mundo tem acesso. Mas eu consegui ter acesso a isso. Então, eu pretendo passar ela mesmo, né? Eu consigo passar ela através da dança. E é algo que me faz muito feliz. Você tem um Instagram da sua companhia ou algo assim para divulgar, pra gente poder acompanhar? Tenho. Eu já tive a oportunidade de ver dançar e é algo encantador. Então, todos os ouvintes aqui poderem acompanhar também. E a Ceilândia na Ceilândia? Sim, tanto a quadrilha na Ceilândia, a quadrilha lá da Ceilândia mesmo, lá da expansão do Setoró. A expansão do Setoró é um lugar muito... É a Ceilândia, só que é um lugar muito além da Ceilândia, né? Porque é um lugar que já foi de muita violência, de muitas guerras, de facção. Só que a quadrilha dá esse espaço para pessoas da periferia mesmo terem esse acesso. Ele busca muitos jovens de lá e transformam vidas, querendo ou não. Então, a quadrilha é muito boa na minha vida, né? Da Ceilândia. O Instagram dela é @ribuoficial. E a CIA Transições é outro patamar de tudo que eu nunca almejei chegar. E eu consegui chegar, né? Então, se eu não me engano, deve ser @CIA Transições. Ela é aqui de Brasília, só que aí é de outro canto, é lá de Planaltina. Só que tem muitas pessoas aqui de Brasília, Riacho Fundo, Ceilândia, Planaltina mesmo, Gama, e eles ensaiam aqui no centro de dança. Então já é um acesso mais próximo. Então lá também é um local muito incrível, porque é composto de muitas pessoas, é uma diversidade de corpos muito diferentes, sendo a população LGBTQI+, sendo negro, sendo mulher, tudo. Todos em prol de uma coisa só, de passar a cultura popular para a população. Nossa, demais. E aí, outra pergunta que eu queria fazer para você é isso, assim, depois da UNB, daqui 10 anos, vamos colocar assim, como que você se vê, assim, projetando para o futuro? Daqui a 10 anos é uma pergunta difícil, muito difícil. Né? Porque eu ainda tô, né? Ou pelo menos horizonte de futuro. O horizonte de futuro. Acho que ainda estou passando por muitas mudanças. Eu estou conhecendo muitas coisas, mas daqui eu espero pelo menos ter um mestrado, um doutorado. Possivelmente posso ser um professor da universidade, ou possivelmente posso ser o professor da Secretaria de Educação e realmente passar o que eu aprendi aqui. Mas é algo, eu quero ser professor. Isso eu tenho certeza. Além disso, eu não tenho mais nada daqui a 10 anos. E
Voltando um pouquinho na sua fala que você teve, você em algum momento falou que veio com uma cabeça de querer mudar o mundo. E hoje você vê que isso não é tão simples quanto você imaginava. Só que eu trago uma grande referência assim da minha vida, que é o Djonga, e ele tem uma música que ele fala, né, que ai, peraí, que eu tenho tatuado, deixa eu conferir aqui. Que se cada um é um universo, quem salva uma vida muda o mundo, muda o universo inteiro, né? Então, eu acho que dá para você manter seu pensamento e, por mais que você não consiga fazer uma grande revolução você sozinho, você consegue dar um passo para que outra pessoa dê outro passo e que no futuro consiga transformar o mundo. E mesmo que você não consiga mudar tudo de uma vez, você vai mudar de uma pessoa. E eu fico um pouco emocionado porque eu acho muito bonito e eu sou um grande fã seu, sabe? Eu acompanho bastante a sua trajetória. Eu acho ela muito linda e muito inspiradora. Eu espero que você consiga conquistar, assim, tudo que você almeja. Ai, aí eu até fico sem saber o que falar, né? Lidar com ele. Estamos todos com os olhos marejados. É bom registrar no áudio. Então, acho que essa questão de tentar mudar o mundo é difícil. Eu ainda nem comecei, né? Acho que ainda estou no início e já sinto a dor do futuro. Eu tenho acesso a muitas crianças, a muitas pessoas, mas é difícil. O conhecimento é algo muito bom, mas ele também dói. Porque você se entender, se tentar entender o mundo é muito difícil. Mas, como você disse, né? Tentar mudar o mundo não dói, né? É uma tentativa. Às vezes eu posso ser a referência de outra pessoa que vai mudar o planeta. Então, alguém tem que começar. Então, como a Larissa começou, que era uma inspiração para mim, eu também posso seguir os passos dela e só continuar. Muito bom. Gustavo, nossa, muito obrigada assim, por você partilhar, né? A gente sabe que é um pouquinho, né, da sua trajetória, mas tão rica, tão potente, né? Como é que você vai transformando, né? Bonito te ouvir, né? Como você vai transformando algo individual em projetos coletivos, né? Tem uma escolha racional, passa pelo afeto que é da irmã, vai transformando em escolhas coletivas. Bem, muita ousadia, te ouço, bom te ouvir, assim, e o mundo ele é transformado com ousadia, né? Ousadia e coragem. Sim. Que você passou pra gente. Muito obrigada. Só que essa questão, né, dessa ousadia não parte só de mim. Eu tenho uma pessoa que é muito importante na minha vida, que ela passou por todos esses processos ao meu lado, desde a primeira aprovação até largar, e ela sempre me apoiou, que é minha namorada. Eu namoro ela há 4 anos, são esses 4 anos que eu estou aqui na faculdade. Eu também consegui mudar o pensamento dela, e eu acho que essa é uma das maiores conquistas na minha vida, é conseguir tirar ela do CLT e integrar ela à Universidade de Brasília também. Agora ela cursa pedagogia aqui. Eu sou muito orgulhoso dela também, acho que tudo que eu conheci nessa vida, tudo que eu faço é por causa dela. A quadrilha é Maria Eduarda. Eu conheci a quadrilha por causa dela, que já era uma paixão dela. A gente entrou juntos nessa CIA. E agora ela tá fazendo dela, né? Estudando o que ela gosta. E eu estudo o que eu gosto. Então, eu acho muito legal essa questão mesmo dela sempre me apoiar. Porque o apoio que eu não tive de alguma parte da minha família por largar a engenharia, ela me deu esse apoio, ela sempre me apoia em tudo. Então, é muito legal ter alguém que eu possa partilhar tudo isso, né? Essa conversa aqui eu já tive com ela 1 milhão de vezes. Quando dá aquela crise existencial, mas o que eu vou fazer depois de me formar é com ela que eu falo primeiro. Então, é isso. Ela também, acho que de tudo isso, ela é uma parte gigante de importância. Não só minha mãe, por largar tudo dela, né, para cuidar da minha irmã. Tu fala da minha família, né? Eu tenho minha mãe, que se chama Antônia Márcia. Ela é uma mulher maranhense, muito batalhadora, muito mesmo. Que toda saída dela de casa é uma guerra, porque ela tem 2 filhas pequenas, uma de 12 com síndrome de Down e uma de 5 anos que estudam na mesma escola. E em Agoniza não possui o atendimento que ela precisa de um monitor, então todo dia de manhã ela pega essas 2 crianças, leva para a escola, sai de lá, vai fazer a diária dela para poder ter uma renda maior lá em casa, né, para ninguém passar fome. Ela consegue fazer tudo. Minha mãe. Minhas irmãs também, que elas fazem muita parte disso, porque depois do dia cansativo, assim, de estudar trocentas horas, pegar 6 ônibus, chegar em casa e receber 2 abraços de crianças, muda
tudo. Então, se eu chego cansado, já fico feliz, já vou brincar com elas. Meu padrasto também, que faz uma importância. E meu pai. Meu pai é bem difícil, né? Mas ele tenta. Ele não queria nem que eu entrasse aqui, ele queria que eu trabalhasse. Mas depois ele entendeu que é isso aqui que eu quero pra minha vida. E agradeço muito também a UNB, né? A universidade, por me proporcionar coisas que eu nunca imaginaria. Porque o conhecimento me leva a tantos locais, me leva a lugares que eu nunca pensei em pisar, que não sei, né? Nunca imaginei isso na minha vida, mas agora está acontecendo. Eu espero que aconteça mais e mais. Me dá esse local de fala, agradeço vocês também por poder me dar esse local de fala para conversar assim com um monte de pessoas que eu não conheço, eu conheço uma. Agradeço o convite também, porque é muito bom poder compartilhar disso com outras pessoas da universidade. Espero que chegue a muitas pessoas também, porque às vezes a gente tem uma realidade que pensa que está sozinho, só que tem outra pessoa igual a você. Então, esse podcast deve mudar muitas vidas. Acho que é um passo muito grande para mudar muitas vidas das pessoas aqui da universidade.